Olá, olá, boa noite, tudo bem? Pessoal, estou aqui porque, conforme prometido, eu falei que no próximo vídeo explicaria sobre as razões do fracasso da ONU e nada mais oportuno, né, dado que hoje nós temos 7 de setembro de 2025, temos 2 anos então do infeliz ataque do Hamas, que desencadeou tudo que desencadeou, o genocídio, e vivemos também um momento muito turbulento nesse sentido, né, com a atual soltura da Greta, enfim, as flotilhas, tudo eu acho que vem a calhar. Então, portanto, gostaria de explicar aqui o seguinte: relações internacionais, ela é composta, sobretudo, de poder, política de poder. Por quê? Porque compreendemos que os estados, eles vivem em um sistema internacional anárquico. É diferente do estado internamente, em que, por exemplo, você tem uma forma de domínio interno através da lei e do monopólio do uso do poder, né, para usar o conceito weberiano, né, o uso físico, né, da violência, por exemplo, no sistema internacional isso não existe. Então, assim, isso é matéria muito básica quando você entra no curso de Relações Internacionais, mas é algo que a gente precisa, eu gostaria muito de dizer aqui, que é exatamente a política de poder que enfraquece a ONU. Quais as razões pelas quais hoje nós vivemos guerras, né? É exatamente o fato das relações internacionais elas serem constituídas, sobretudo, de poder e não de direito, de cooperação. Veja, o direito internacional, ele pede a cooperação, exige que haja uma cooperação entre os estados. Só que isso não vem acontecendo. Por quê? Porque, acima de tudo, os estados, eles querem poder. Eles querem se colocar sobre os outros, né? Eu vou deixar aqui uma recomendação de um livro, que é o livro do professor Feliciano, professor lá da USP, meu supervisor também. E ele é muito claro, né? Porque de uma maneira muito simples a gente consegue entender também esse conceito, mas basicamente é isso que eu queria dizer e falar aqui de um teórico chamado Edward Carr. O Edward Carr, ele escreveu um livro chamado The 20 Years Crisis, em 1939, e ele basicamente ele prenunciou a Segunda Guerra Mundial, e não porque ele era um missionário, né? Na verdade, porque ele era cientista, né? Ele entendeu de verdade o que eram as relações internacionais. Ele era um diplomata britânico que negociou a Liga das Nações. Ele estava com Keynes ali no Pacto de Versalhes. Ele acompanhou todo o histórico da Liga das Nações e ele viu dissolver, né? E se nós formos pensar como, por exemplo, a política de poder, ele vai dizer, a política de poder é que vai destruir a Liga das Nações. Porque você tem políticas imperialistas, a Alemanha, a Itália, o Japão, né? Quando vocês olharem aí como que acontece a Segunda Guerra Mundial, né? Nessa transição da primeira e da segunda, ele vai notar isso, né, do ponto de vista geopolítico. Então, assim, a gente precisa olhar que a geopolítica e a política de poder, portanto, ela está acima do direito internacional. A ONU, ela não funciona porque ela está sujeita a isso. Então, Netanyahu, ele quer sim aumentar, ele tem uma política imperialista ali na faixa de Gaza, né? Ele quer aumentar o seu território, ele quer aquela terra, né? E não só, né, assim, jornalistas americanos, por exemplo, estão dizendo isso, né? Aliás, veteranos de guerra, né? Denunciando, nos Estados Unidos, denunciando, inclusive, os Estados Unidos de apoiarem esse genocídio junto com Netanyahu. De fato você como, né, se você estuda relações internacionais, ou se você
Esse vídeo ele é até mais comprido, inclusive, porque ele trata um pouco mais de teoria, mas a gente precisa entender uma coisa que o cara dizia e que eu acho muito interessante, que muitas vezes ele via os estudantes de ciência política, porque na verdade nem existia ainda, né, relações internacionais, mas sendo mais missionários do que cientistas, né, no sentido de que compartilhavam uma fé, uma idealização de que era possível a cooperação internacional, de que a paz ela poderia se realmente acontecer, né, uma visão kantiana e idealista, né. Que aconteceu realmente após a Primeira Guerra Mundial. As pessoas ficaram muito traumatizadas, né? Foi muito traumática a Primeira Guerra Mundial. E houve, sim, né, uma tentativa de concertação que foi se mostrando totalmente impotente, né? Inviável. E o cara, ele via isso. Então, eu acho que é importante nós olharmos hoje como esse sistema ONU 1945 ele foi se craquelando, né? E aí, aonde a gente tem, né, objetivamente esse calcanhar de Aquiles é no Conselho de Segurança, em que você tem 5 países, né? O sistema ONU, ele é muito grande, ele é uma arquitetura super complexa. Depois eu quero fazer um vídeo mais teórico também sobre isso, mas enfim. Dentre os vários departamentos, quem manda e quem tem poder de falar de guerra e de abrir, declarar guerras e entrar com intervenções militares é o Conselho de Segurança, em que, embora você tenha uma parte rotativa, mas você tem 5 países que são os países do Conselho de Segurança, que são os permanentes, que é a China, a Rússia, os Estados Unidos, a França e a Grã-Bretanha. Se esses 5 países eles não tiverem consenso, nunca eles vão aprovar uma intervenção armada, né? E é o que tem acontecido aí, depois esse é um motivo para outro vídeo. Então, o que a gente sabe hoje, né, é que, inclusive, o Brasil já tem pedido, né, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, uma reforma, por quê? Porque não corresponde mais à geopolítica atual. Será? Porque, de fato, o que nós temos visto é o poder dessas grandes potências e como, de fato, elas ainda estão minando, esvaziando todos os espaços de cooperação, né, internacional. Hoje nós estamos vivendo uma situação desesperadora, né? E uma das coisas interessantes também de se pensar é como a população civil, a sociedade civil organizada, mesmo internacionalmente, ela não tem tido poder de mobilizar os governos e os governos, eles não conseguem derrubar, eles não têm força, eles não estão fazendo nada, né, assim, porque é o sistema ONU. Quem vai mexer com isso, né? Então, eu achei bem interessante travar, assim, essa discussão, colocar isso aqui, né? E até no próximo vídeo eu queria até conversar com alguns amigos meus que são do direito internacional, são especialistas nisso, falar, por exemplo, do TPI, né, de toda a crise do direito internacional, mas importante deixar então aqui grifado, né, que a política de poder ela é constitutiva das relações internacionais, do sistema internacional, e todos os teóricos eles vão dizer isso, inclusive os próprios, os grandes juristas, né? E em alguns momentos existem algumas conjunturas que de fato o direito internacional ele consegue dar conta, e hoje a gente está vivendo um momento em que infelizmente isso não corresponde mais, e a gente não pode explicar hoje, né? Eu acho que o grande erro é tentar explicar as relações entre os países, o fato de a guerra, olhando por esse prisma, né? A gente tem que olhar por cima, a gente tem que saber que, na verdade, ele só está demonstrando essas fragilidades, né? E outra coisa é que ele é utilizado, né,
como uma... Ele é utilizado oportunamente pelas grandes potências, né? Quer dizer, se usa dessa lei, né? Dessas regras para se perpetuar no poder, né? Então é isso que a gente tem que ficar ligado. É isso. Me acompanhe no próximo vídeo. Esse foi o vídeo mais longo. Te espero lá. Até lá.